graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada, porque estamos aqui para gravar mais um dos nossos programas. Pedimos a tua bênção, a tua direção. Agradecemos, Pai, pelas pessoas que têm nos acompanhado, pelas palavras de estímulo e pedimos, abençoa mesmo, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, gozo de aprender a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos gravando e pedindo, lembrando a vocês de se inscreverem para nos ajudar, para o nosso canal ficar mais forte. E depois de ver o programa, o gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos no grupo de profetas menores. Aqueles 12 profetas que ficaram juntos da Bíblia quando aquele grupo de pessoas fez o cano e fez a organização dos livros. Estamos no profeta Jonas, um dos profetas menores. Jonas é muito conhecido, e falam Jonas e o peixe, né? Jonas e a baleia. E é uma história muito conhecida. E aprendi muito esses dias da vida de Jonas e da situação do tempo que ele viveu. Ele era filho de um profeta chamado Amitai. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Gat-Hefer, perto de Nazaré. A lenda diz que ele era o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. Jonas viveu em Samaria, lembrando que Samaria é a capital do Reino do Norte. Ele foi um estadista famoso e o rei era Jeroboão II. Nós já estudamos o tempo de Jeroboão II, tempo de prosperidade. Ele teve o território aumentado, diz que foi conselho de Jonas. E era um povo rico, próspero, mas longe de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, tem falando de Jonas no reinado de Jeroboão II. O Jeroboão reinou 41 anos no reino de Israel. Israel ainda não percebia que a Síria estava prestes a destruí-la, a destruir a nação. 30 anos a Síria rodeou Israel, fez 14 tentativas de conquista, de invasão, até que conseguiu mesmo levar cativo o povo de Samaria. Lembram que nós estudamos isso em Amós. Amós estava avisando, vocês vão para o cativeiro. Lá em capítulo 7, versículo 10 e 11, o Amazias ficou bravo com ele, falou para o rei que ele estava dizendo que o rei ia morrer na guerra e que o povo ia cativo. E Jonas também está vivendo esse tempo. Um comentarista disse que o Jonas tinha ódio dos assírios, porque nesses 30 anos que eles assediavam Israel, eles judiavam muito dos profetas, do pessoal de Israel. Eles tinham muito medo, as crianças tinham medo. E Jonas cresceu nesse ambiente. O livro de Jonas é um livro biográfico. Começa e termina com Jonas. É o personagem. A teologia do livro é para encorajar os judeus a se arrependerem. E o livro é citado por Jesus. Jesus falou, vocês querem que eu apresente um sinal? O sinal já foi dado. Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias, significando que o Filho do Homem ia também ficar 3 dias. E Jesus ainda falou que Nínive ia servir de testemunho e de acusação, porque Nínive aceitou a salvação e os judeus não estavam aceitando. E eles falam de Jonas e o peixe, que é um grande milagre, mas todo o livro aparecem os milagres de Deus. Deus é o grande personagem do livro de Jonas, porque tudo o que aconteceu foi milagre.
a tempestade, o sorteio, a conversão dos marinheiros. Então, tudo que aconteceria quando ele vai na barriga do peixe, depois o peixe põe ele lá na praia, e a conversão de Nínive, tudo o que aconteceu foi milagre. Muito bem. Capítulo 1, ele só tem 4 capítulos. Capítulo 1, um estudioso falou, esse capítulo, não vou. O outro disse, é o capítulo que Jonas está de costas para Deus. Porque Deus chama Jonas para ir para Nínive, capital da Assíria. Uma cidade rica, poderosa, idólatra e crudelíssima. É horrível o que a gente estudou, as técnicas que eles tinham de tortura. Eles escravizavam os povos vizinhos e torturavam. Eles tinham técnicas de tortura. Diz que até hoje se faz coisas que aprendidas na Assíria e na cidade de Nínive. E eles, então, quando invadiam, a primeira coisa que faziam era destruir o templo, para não ter lugar de adoração. E matar o rei, ou escravizar o rei e a família dele. E também matavam os profetas, porque sem o templo e sem o reinado, mas o profeta era a boca de Deus e podia ainda doutrinar o povo. Então, Jonas, chamado para ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Tarsis era a cidade no sul da Espanha e era a última cidade conhecida. E dizem que a viagem levaria 1 ano para ele chegar em Tarsis, fugindo do chamado de Deus. E o que aconteceu? Capítulo 1 ainda. Deus mandou uma tempestade. Os marinheiros começaram a jogar as cargas e estranharam daquela tempestade. Veio do nada. Era um milagre de Deus. Deus estava agindo. Jonas, os pregadores falam, ele veio para o porto, que era para baixo. No porto ele foi para o navio e do navio ele foi para o porão. E lá ele estava dormindo profundamente. Parece que ele não tinha nenhuma culpa. Ele é muito acusado do ódio que ele tinha de Nínive, dos assírios, e a má vontade que ele teve sempre nesse chamado de Deus. O mestre do navio, vendo os marinheiros clamando e estranhando aquela tempestade, foi atrás de Jonas. Ele estava dormindo e o comandante repreendeu o Jonas, falou, você não vai pedir para o seu Deus também? E lá então eles resolveram fazer um sorteio. Por que será que essa tempestade? E o Jonas foi o sorteado. E ele assumiu a culpa. Ele já tinha falado para eles que estava fugindo do Deus dele. Aí ele diz, então, eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. É por minha causa que estamos enfrentando essa tempestade. E os marinheiros perguntaram, o que vamos fazer? E ele falou, me lancem ao mar e o mar se acalmará. Os marinheiros ainda clamaram, temeram a Deus, ofereceram sacrifício, fizeram votos e tudo que eles podiam fazer. E eles reconhecem que o Deus de Jonas era o Deus que tinha poder para fazer aquela tempestade. E dizem que eles se converteram, eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. Eles jogaram Jonas no mar e Deus é o grande personagem. Deus mandou um grande peixe e Jonas foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias e 3 noites. Então desceu mais ainda do porão, ainda foi lá para o mar e para a barriga do peixe. E lá no peixe ele faz uma oração, a oração de Jonas no ventre do peixe. Ele tinha angústia, ele tinha certeza que ele ia morrer. Então ele diz, eu gritei e o Senhor me ouviu. Eu lembrei, ele vai falar na oração trechos dos Salmos e de Isaías. E ele já disse, e o Senhor ouviu. Então ele foi restaurado. E ele então diz, eu tenho os votos, ele era profeta, ele tinha votos, eu pagarei. Deus estava dando para ele uma segunda chance. E ele chega à conclusão, ao Senhor
pertence à salvação. O Senhor falou a este peixe e este vomitou a Jonas na terra. Esse foi o capítulo 2. Capítulo 1, a chamada e fuga. Capítulo 2, a oração de Jonas. Capítulo 3, eu vou. Agora ele se vira obediente, mas com uma característica, sem amor. Ele vai por obrigação, por causa do voto que ele tem com Deus. E Jonas prega lá na cidade em Nínive. Era uma cidade grande, 3 dias para percorrê-la. E a mensagem que Jonas leva? Simples, seca e dura. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele achava que a salvação era só para os judeus. Ele estava falando, dando a mensagem de juízo, de castigo e não de salvação. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E diz o texto que ele percorreu um dia. Um estudioso acha que ele era um serviço para 3 dias, mas ele fez muito depressa. E outro acha que ele já fez um dia e já teve resultado. Os ninivitas creram que eles seriam destruídos em 40 dias. E o que eles fizeram? Começaram um jejum, começaram a clamar ao Deus de Jonas. Quando o rei soube também, ele creu também, e ele decretou um jejum. Homens, mulheres, todos os seres e os animais, era para pôr pano grosseiro, cinza, e nem água eles podiam tomar. E eles assim, quem sabe Deus se arrepende e Deus nos perdoa e Ele não nos destrói. E o texto diz, Deus viu o que eles fizeram, como se converteram e não fez o mal que Ele falou que faria para eles. Não ia ter mais a destruição de Nínive. E então, no capítulo 4, o Jonas, ele assistiu tudo aquilo, a conversão deles, mas ele ficou com muita raiva. Raiva, e um estudioso fala assim, ele ficou com ódio de Deus ter feito aquilo. Mas a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. E ele fala que está muito bravo. Eu sabia, ele fala para Deus, o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Por isso eu fugi. Eu sabia disso. Eu quero morrer. Ele saiu da cidade e foi para um lugar no alto. Ele queria ver o que ia acontecer com a cidade. E ele fez um abrigo e Deus fez nascer uma planta. E aquela planta cobriu Jonas, a cabeça dele. E pela primeira vez, diz que Jonas se alegrou. Ele se alegrou, porque aquela sombra deu um refrigério para ele. Muito bem, mas Deus estava no controle. E o que Deus fez? Mandou um verme, o verme comeu a raiz da planta e a planta secou. E um vento calmoso, aquele vento quente, que dá canseira, foi vindo em Jonas. E o Jonas quase desmaiou e pediu a morte novamente. Aí Deus falou para Jonas, Jonas, você acha razoável essa sua ira por causa de uma planta? Você não plantou, você não cuidou. Essa planta teve um dia de vida. Você acha certo você ficar tão irado e você não se alegrar que uma cidade toda foi salva? E Jonas fala para Deus, é tão razoável que eu quero morrer. Aí Deus fala para ele, você tem compaixão de uma planta que nem cuidou mesmo? E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita? E também muitos animais? Os estudiosos dizem que esses 120 mil são crianças
que não sabe distinguir direita e esquerda. Então, se havia 120 mil crianças, quanto havia de população da cidade de Nínive? E um grande milagre, que eles creram e que eles se converteram. Eles viram que há um Deus que perdoa o pecado e que dá uma nova vida. Então, o livro de Jonas termina assim. Eu vi um estudioso fala horrivelmente de Jonas. É desobediente, teimoso e irado sempre, não se agradava. Ele não teve compaixão, porque a Síria judiava de Israel. Ele transmitiu esse ódio de volta para a Síria. Mas ele não estava entendendo que Deus ama todos os povos. A grande mensagem do livro de Jonas é o amor de Deus. Os assírios eram pecadores, os assírios eram desobedientes, eram idólatras, mas Deus tinha gente lá e Deus queria salvar. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Era um país inimigo, era uma mensagem diferente. Não havia uma mensagem de Jonas, como os outros profetas. Lembra de Amós, que falava: vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser conquistados. Não, a mensagem dele foi só aquela: 40 dias e Nínive vai ser destruída. E o povo aceitou a mensagem, entendeu e foi salvo. E Jesus, então, lá em Lucas e Mateus, ele fala que muita gente, muitos judeus, estavam tendo a oportunidade de conhecer Jesus, o Messias prometido, e não se convertiam. Então ele falou: no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar como testemunha do poder de Deus e da salvação que Deus pode dar a todos os povos. O livro de Jonas nos ensina do amor de Deus e também que muitas vezes nós agimos como Jonas. Nós desobedecemos, nós não atendemos aquilo que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente. Vemos os nossos queridos caminhando para a perdição e não falamos de Jesus. Temos preguiça às vezes, temos vergonha e estamos muito ocupados e preocupados com as coisas do mundo. Vamos aprender. Leiam o livro de Jonas. São 4 capítulos só. É uma história. Mas para dizer para nós que mesmo um povo cheio de pecado pode ser salvo, porque Deus tem poder para salvar e tem amor, que Ele quer salvar todos. Que Deus nos abençoe.